Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Faz um tempinho já que eu tô me programando para isso, mas é uma coisa que eu sempre postergo. E aí, essa semana, eu comecei a estudar para o concurso do TRF4 e comecei a gravar um study vlog, né? Desses bem famosinhos no YouTube. É um conteúdo que eu gosto bastante de assistir quando eu tô um pouco assim, desmotivada, cansada. E aí eu resolvi gravar. E aí eu gravei e tal, mas aí eu fui dar uma assistida e vi que ficou um pouco confuso. Porque eu comecei a mostrar como eu estudava e eu não expliquei direitinho, sabe? E como eu sei que iam surgir questionamentos a respeito disso, eu resolvi gravar um vídeo antes, explicando tudo. E aí, se der certo, eu posto o Study Vlog que eu gravei ou eu gravo outro no decorrer da minha preparação. Eu não sei se você me conhece, mas o meu nome é Catarine. Eu tenho 25 anos, eu sou formada em Direito desde o ano passado, me formei em março. E ano passado mesmo eu abri o meu Instagram para falar sobre concursos públicos, né? Eu já tive algumas aprovações para cargos de nível médio e uma para nível superior, que foi no TRF1. E atualmente eu sou servidora na Defensoria Pública da União. O meu Instagram tá recheado de dicas, né? E uma das coisas justamente que o pessoal me pediu foi como eu ia me preparar para o concurso do TRF4. Então eu resolvi usar a plataforma do YouTube, que é bem mais democrática do que o Instagram, pra contar pra vocês, né? Porque às vezes fica muito cansativo gravar vários stories cortadinhos sobre esse tema, né? E ultimamente eu tenho gravado bastante, então resolvi usar essa plataforma aqui e alavancar. Vamos ver o que vai ser aí. Então, para começar, eu não ia fazer essa prova do TRF4, mas aí eu me empolguei, né? E um erro que eu cometi ano passado, que eu não queria cometer esse ano, era não ter feito muitas provas, né? Ano passado eu fiz só uma prova durante o ano inteiro, então eu achei que isso não foi bom pra minha preparação, sabe? Então eu resolvi testar aí o TRF4, vou conhecer o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Um estado que eu nunca fui. Então eu tô com expectativas de ser uma experiência bacana. Além, é claro, de passar, né? Eu pensei duas vezes antes de fazer esse concurso, também porque é a banca FCC. A FCC é queridinha de muitos e odiada de outros, né? Eu tô no time de que não gosto muito. Se for pra eu escolher, eu prefiro a banca CESP, né? Foi onde eu obtive mais aprovações. Mas concurseiro não pode pensar nisso, então vai encarar todos os desafios. Apesar de ser uma banca que eu não gosto muito, eu tenho que admitir que o edital veio muito bom. Tanto para o cargo de técnico, quanto para o cargo de analista. Para o cargo de técnico, que eu vou fazer a prova também, né? Eu posso até fazer um vídeo específico sobre a escolha de fazer ou não os dois cargos. Se vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários, que eu pretendo ler todos. E responder também. Eu resolvi fazer por justamente ser um cargo bastante jurídico, né? A remuneração, além de ser muito boa, veio com uma matéria jurídica bacana. Porque às vezes os cargos de técnico vem um pouco mais com a cara administrativa, que foi o caso do MPU. Então, nesse cargo agora do TRF4, eu achei que veio bacana, né? Ele veio bem parecido com o edital de analista, se diferenciando só em poucos aspectos, né? Sobretudo a quantidade de matéria, né? Que é um pouco menor. Então, acaba sendo um estudo, dá para fazer um estudo conjunto. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês é que eu vou fazer os dois cargos, mas vou me preparar pro de analista por ser mais abrangente. E ele veio muito bom, além desse aspecto de ser um edital bom para quem tem formação jurídica e dá para fazer os dois cargos. Ele também veio muito bom porque não veio as duas piores disciplinas, na minha opinião, que são cobradas em concursos públicos, que é informática e regimento interno. Informática porque para mim informática é mais uma coisa prática.
eu tenho muita dificuldade quando isso é cobrado numa prova, colocado no papel, sabe? Pra mim fica muito abstrato, eu não consigo pensar direito. Apesar de algumas vezes ter me saído bem nas provas de informática, que cobram informática. E regimento interno é uma matéria porque não dá pra fazer o aproveitamento em nenhum outro concurso. O que você estuda para fazer no TRF4 vai ser cobrado só no TRF4. É claro que tem suas suas semelhanças entre os tribunais, mas não é uma regra. Então o edital veio excelente, ele veio muito parecido com o edital do último certame, né? Com a diferença agora que veio a cobrar da disciplina de direitos das pessoas com deficiência, que é uma obrigatoriedade imposta pelo CNJ. Então já estava todo mundo esperando também. E aí, como é que eu vou me preparar? Eu resolvi me organizar um pouco diferente do que eu já estava acostumada. Se você for lá nos destaques do meu Instagram, que é @catarinecosta, você vai ver no destaque cronograma que eu dou uma proposta de cronograma para a reta final, que eu denominei plano de metas. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer algo mais parecido com um quadro de horários, mas que acaba sendo também um pouco mesclado com o ciclo de estudos. Eu vou explicar para vocês. Eu dividi o meu dia em horas líquidas, né? Então, eu me propus a estudar 4 horas líquidas de segunda a sábado e 2 horas líquidas aos domingos. Porque eu não posso me dedicar muito aos domingos, porque é o dia que eu tiro para enviar os materiais da mentoria, né? Se você não sabe, eu presto mentoria jurídica para concursos de tribunais. Inclusive, eu estou com a turma aberta, né? A turma 2, porque a turma 1 foi um sucesso. Então, domingo é mais dedicado a isso. E aí, essas são as horas líquidas. Então, ficaram 26 horas líquidas semanais. O que pra mim é bom. Tanto é que é o que eu proponho para os meus mentorandos. Então, eu acho uma quantidade de horas líquidas bacana. Mais do que 4 horas eu não consigo fazer, porque eu já trabalho 7 horas como servidora pública, então eu tenho o resto da minha vida, ficaria um pouco impossível. Então, se você está se preparando e você está na mesma realidade que eu, mantenha calma, sabe? Tentar colocar muito mais horas por dia, horas líquidas de estudo por dia, pode até te atrapalhar. Então, pense bem quantas horas você consegue efetivamente. Eu decidi isso e aí eu fui escalonar as minhas prioridades dentro da prova, né? Quais disciplinas que eu ia dar mais prioridade. E aí vem uma particularidade, a gente tem que ver as características da prova e as nossas peculiaridades. Ver as suas dificuldades, o tamanho da disciplina também pesa muito, porque às vezes vale muito mais a pena você investir numa matéria pequena, como o direito das pessoas com deficiência, do que tentar estudar toda a teoria do crime, que às vezes só cai uma questão na prova, sabe? Então, tudo isso é questão de estratégia. E essas coisas de estratégia a gente aprende com o tempo. E aí eu dividi, né? As minhas prioridades foram, principalmente, as matérias que vão ser cobradas na prova discursiva. E aí vem uma opinião muito particular minha, que todo mundo faça a mesma coisa. Isso é óbvio, gente. Se a matéria vai ser cobrada em 2 aspectos, ela tem que ser a prioridade. Ainda mais que numa prova concorrida, como essa, que vai ser do TRF4, as notas devem ser altíssimas. O que vai fazer diferença de quem vai entrar numa classificação boa para ser nomeado vai ser a nota da prova discursiva. Porque vai estar muita gente preparada para a prova objetiva, porque é um concurso que está sendo esperado há bastante tempo. Então, a diferença mesmo vai ser na prova discursiva. Para o cargo de analista, essas disciplinas são administrativo e previdenciário. Então, essas são as minhas prioridades no momento. E aí que depois disso eu vou para as minhas dificuldades. Então, eu coloquei dentro das minhas dificuldades tributário, que é uma matéria que eu não tenho tanta familiaridade como constitucional, por exemplo. E aí eu coloquei processo penal, mas acabou que essas últimas ficaram com a mesma quantidade de horas líquidas.
Então, aí eu vou mostrar pra vocês agora como ficou o meu quadro de horários. Eu fiz aqui no papelzinho, no Word mesmo, uma tabelinha bem simples de como vai ficar isso. E aí que eu me propus a estudar essas disciplinas na segunda, essas na terça, essas na quarta, mas vai ser uma coisa que não vai ser escrita em pedra, sabe? Se eu tiver vontade de estudar uma coisa que é da terça na segunda-feira, eu vou fazer isso. O importante é que eu consiga cumprir durante a semana toda essa quantidade de horas para cada uma. Então, deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Ficou assim. Aí eu faço isso para toda semana, todas as semanas. E aqui, esse aqui vai ser tanto o meu guia quanto o meu controle. Então, esse vai ser o meu guia e meu controle. Eu até tirei essa inspiração dos meus mentorandos, porque todo domingo eu mando um cronograma para eles e aí eu observei que eles estavam utilizando isso como o próprio controle, né? Então, conforme eles iam fazendo aquela tarefa... Gente, eu peço desculpas aqui pela minha cadeira que faz muito barulho, tá? Toda vez que eu me mexo ela faz um barulho. Eu vou tentar, nos próximos vídeos, se atrapalhar muito, vocês me avisam. E aí, por exemplo, eu estudei previdenciário, aí eles vão aqui e marcam essa tarefa, assim. Então, é isso que eu pretendo fazer. É bem simples isso, qualquer pessoa pode fazer. Veja quantas horas você tem disponíveis de estudo durante a semana e durante o seu dia e vá colocando, encaixando as disciplinas. É quase um quebra-cabeça. Tá, eu tenho 3 horas de constitucional para distribuir. Vou colocar uma aqui na segunda, uma na quarta, uma no sábado, por exemplo. Não, então na segunda eu vou estudar 2 horas de direito constitucional e aqui vai sobrar uma para estudar na quinta-feira. Então é isso, você vai adaptando conforme a sua realidade. Eu preferi colocar 2 blocos de meia hora, porque eu acho que o estudo fica mais dinâmico, ele rende mais. Mas como eu falei pra vocês, o que tá aqui é mais um guia do que uma regra. O importante é, no domingo, ter cumprido todas as horas. E aí, que para as disciplinas de raciocínio lógico e português, eu coloquei só 1 hora. Eu sei que isso pode ser uma estratégia errada, mas eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei nesse parâmetro. Eu tenho uma certa facilidade com o português, né? Eu estudei bastante para o vestibular, então a minha estratégia vai ser fazer resolução de questões e montar um caderno de erros no Word mesmo. Esse caderno de erros, que o pessoal normalmente chama porque ele é feito com base nas questões, eu chamo de caderno de revisão. Então eu posso fazer também um vídeo sobre isso, sobre como eu monto esse caderno de revisão. E aí eu vou condensar as dicas e o que a banca cobra mais nesse caderno de revisão e vou ler na véspera da prova. Tanto é que a última semana, que é a semana 7, que vai do dia 29/7 a 1/7, semana 7 porque eu comecei essa semana. Se você começou semana passada, iam ser 8 semanas certinho, né? Eu coloquei aqui nessa semana apenas revisão. Essa é a semana que eu tiro para reler o meu caderno de revisão e a revisão de jurisprudência do Dizer o Direito, que provavelmente ele vai fazer. Caso ele não faça, eu vou ler do último TRF. Então, de qualquer jeito, eu vou ler essa revisão do Dizer o Direito, né? Eu também posso falar sobre o estudo da jurisprudência, mas se você quiser adiantar, eu tenho um destaque só sobre isso, tá? Inclusive, eu tenho até um material gratuito que eu divulgo, que é o caderno de revisão de jurisprudência, que eu também posso fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho muito vídeo, tenho uma lista enorme de vídeos para gravar e colocar aqui na plataforma. Então, se você gostou desse primeiro vídeo aqui, tem alguma sugestão, crítica construtiva, eu tô aberta, tá? Eu vou precisar desse feedback, porque falar sozinha também, se fosse pra falar sozinha, eu falava aqui no meu quarto e não postava nada no YouTube. Então é isso, essa vai ser a forma que eu vou me organizar. E para ter um controle mais efetivo do que eu estou estudando e do que falta estudar, eu vou usar o meu edital verticalizado. Esse edital verticalizado sou eu que faço.
E o que que ele é? Eu coloco as disciplinas e os assuntos aqui numa coluna e vou colocando várias colunas aqui do lado que são tarefas que eu tenho que fazer a respeito daquele assunto. No meu edital verticalizado, eu coloquei a coluna da aula, a coluna da leitura, a coluna do resumo, a coluna da lei, a coluna da jurisprudência, a coluna das questões e a coluna da revisão. Isso é bem pessoal, né? Mas eu quis ser o mais abrangente possível. Não significa que todos os assuntos eu vou assistir aula, vou fazer resumo, vou fazer questões, vou ler lei, porque às vezes, por exemplo, na disciplina de português não tem nem lei, nem jurisprudência, então é só para você ter um guia mesmo. Das tarefas que você não vai realizar a respeito daquele assunto, você pode ir riscando. Eu falo isso porque isso aqui tá para download gratuito no meu site. O meu site ele tem uma aba, materiais gratuitos, onde eu divulgo bastante coisa lá. E sempre que eu divulgo, eu informo no meu stories. Então, se você quiser ficar de olho lá, mas isso aqui já tá lá para download. Inclusive, ele tá atualizado já com a retificação que teve, porque o primeiro edital veio sem a disciplina de direito das pessoas com deficiência. E aí depois saiu uma retificação e eu já atualizei o edital verticalizado. Então é isso, a minha intenção é usar isso aqui como um controle do que falta estudar. Algumas matérias eu vou começar a estudar do início, tipo constitucional, eu vou estudar do início e a minha ideia é primeiro fazer questões, depois revisar as minhas fichas, depois ler a Constituição Federal. E algumas matérias eu vou fazer também o estudo reverso, né? Então, no caso de constitucional, é isso que eu vou fazer. E muitas das minhas disciplinas eu já tinha um material de resumo pronto, que são justamente as fichas. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ver o que eu já tenho pronto. Então, o que eu já tinha pronto, vou mostrar pra vocês. Eu fui marcando aqui, ó, coluna, aula, leitura e resumo. Por quê? Porque eu já fiz o curso mais 18 do CPI URIS. Eu também tenho um destaque no meu Instagram só falando sobre esse curso, mas posso gravar um vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem. E aí, o que eu já tinha assistido, lido o PDF e feito as fichas, eu coloquei aqui. Então, ó, eu acho que qualquer estudo de reta final, a primeira coisa que você tem que fazer, ó, é justamente essa, fazer um levantamento de quais materiais que você já tem. Porque quando sair o edital, 80 milhões de pessoas, cursinhos e pessoas que produzem materiais vão vender materiais sobre isso. E você tem que ter o discernimento do que você realmente precisa e não tem. Senão você vai acabar comprando materiais de coisas que você já tem. E aí você fica... Aquele acúmulo de material é muito prejudicial pro estado emocional do concurseiro. Porque quanto maior o volume de coisas a ser estudadas, maior é o desespero que bate, né? Porque realmente você não dá conta de tudo. Então, a primeira coisa é fazer esse levantamento. E o edital verticalizado me ajudou muito nesse aspecto. Eu fui preenchendo as coluninhas, né, com marcador de texto mesmo. E aí, eu não botei color code nem nada, eu fui pegando as cores aleatórias e fui pintando aqui. Então, o que eu já tinha de ficha, vou mostrar pra vocês aqui. O que eu já tinha de ficha pronta, eu fui colocando aqui. Então, é isso aí. Eu tenho um destaque falando só sobre o estudo de fichas e se você quiser, eu também posso fazer um vídeo no YouTube atualizado, até porque algumas coisas mudaram desde que eu gravei os stories pra cá. Mas o de lá tá bem completinho. Então, feito esse levantamento, aí você vai ver como você vai estudar. Por exemplo, previdenciário é uma disciplina que eu nunca estudei. Assim, eu já tenho uma noção de algumas coisas, mas nunca foi uma disciplina que eu parei e estudei de cabo a rabo. Então, eu precisava de um material resumido para estudar para essa disciplina. Aí eu resolvi adquirir o material da Alice Lemos, que é uma menina que eu conheci no Instagram e ela faz materiais de concurso. E ela estuda também para o cargo de oficial de justiça. Aí a apostila dela foi a menor que eu encontrei no mercado. Eu procurei a menor mesmo, porque eu não queria
investir tanto tempo nesse material de revisão, né? Porque eu tenho um curso, eu sou parceira do curso ênfase, aí eu tenho o curso de Magistratura Federal e MPF, e lá tem um curso bem extenso de Direito Previdenciário, que é uma coisa que eu quero estudar com calma. Mas para agora eu precisava de um material resumido, então eu resolvi adquirir esse, que tem 90 páginas. Então, se você também está procurando material, e é um preço bem acessível, se eu não me engano foi R$19,90 ou foi R$24,90, alguma coisa assim. E aí, para raciocínio lógico, eu acabei de achar essas fichinhas que eu produzi na época que eu estudei para o TRT-11. Eu escrevi com canetinha, né? Eu acho que foi até com essas da Estabilo mesmo, e no papel, e coloquei o papel contact, porque era uma coisa que eu manuseava constantemente para não se perder, né, ao toque. E aí ficou assim. Se vocês quiserem, eu posso escanear e colocar lá nos materiais gratuitos, para vocês tirarem de inspiração. Olha que legal. E aí, eu vou usar a mesma técnica para português e para raciocínio lógico, que é só resolução de questões. Porque eu já fiz um curso de raciocínio lógico, quando eu estudava para o TRT-11, que foi em 2017. Faz bastante tempo, mas eu tô esperando confiar na minha memória, né? Não sei se vai dar certo. Então, para as discursivas eu queria adquirir um curso, mas eu não tinha um poder aquisitivo, digamos assim, no momento, né? Então eu procurei um curso que fosse bom e que fosse mais em conta. Então eu resolvi comprar um curso sem correção individualizada. Essa decisão é muito pessoal. Todo mundo recomenda que você tenha uma correção individualizada, mas era uma coisa que não fez sentido para mim nesse momento. Porque eu sei escrever, então precisava mais de algumas dicas sobre como adequar o meu modo de escrita ao modelo do estudo de caso. Eu acho que o que vai mais pesar mesmo é a questão de conteúdo, porque não é uma redação, né? Então, eu acho que a questão do conteúdo, se você souber bastante de administrativo e previdenciário para o cargo de analista, no caso, eu acho que isso vai pesar mais do que qualquer outra coisa. Então, eu resolvi adquirir o curso SEI TRF4, porque com o cupom de desconto, acho que ele saiu R$150. E aí, vão ser 4 estudos de caso de cada disciplina. E aí, no meu quadro de horários, eu coloquei a discursiva pro domingo. Eu vou dedicar meia hora para cada. Eu espero que dê tempo, né? Porque na hora da prova não vai ser muito mais do que isso. E eu acho que é só. É assim que eu vou me organizar, né? Vou recapitular agora, porque eu falei muita coisa. É o meu primeiro vídeo, então acho que eu quis soltar muita informação aqui pra vocês. Eu resolvi primeiro contabilizar as minhas horas líquidas que eu poderia usar para me preparar para esse concurso. Depois eu dividi entre as disciplinas e eu utilizei o critério da minha dificuldade com as prioridades do concurso. No caso, as disciplinas que vão ser cobradas na discursiva, que é administrativo e previdenciário. E aí, depois eu fiz a contabilidade do que eu já tinha de material que eu queria utilizar e o que faltava. Eu vou me dedicar muito a fazer questões, que é o que eu vou ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque a banca FCC é bem diferente da banca CESP. Então, eu quero me dedicar muito às questões e fazer um bom material de revisão, que é o caderno de revisão, para eu conseguir reler antes da prova pelo menos 2 vezes. E é isso, né? Redação. Eu não vou me preparar para redação, vou confiar no que eu já tenho. No TRF1, eu não me preparei também. Eu fui com o meu conhecimento acumulado da época do vestibular, que eu estudei muito, gente. Eu estudei muito redação pro vestibular, porque foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de me adequar. Muito mesmo. Então, eu fiz muita redação. E aí, eu acho que finalmente ficou na minha mente, né? Tanto é que no vestibular eu tirei 29 de 30. E no concurso do TRF1, que foi a banca CESP, eu tirei 37,4 de 40. Então, vou me confiar nisso.
Essa é uma estratégia certa? Não, mas eu não tenho tantas horas assim para me dedicar para esse concurso, então alguns sacrifícios eu teria que fazer. E a redação foi uma delas. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada para você que assistiu até aqui ao final. Deixe suas perguntas aqui que eu vou responder todas. E se vocês quiserem qualquer tipo de conteúdo, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar gravar. Eu tenho uma lista enorme de vídeos para gravar para vocês, então se vocês interagirem muito, eu vou ficar bem animada para gravar mais, tá? Beijo, tchau!